Pessoal, o Passe Gol tá começando e de forma surpreendente o Sampaio Corrêa conseguiu empatar com a Ponte Preta fora de casa, somou um ponto, mas afundou na tabela e agora é o 20º colocado. Vamos falar também de uma corrida que ajudou a litorânea no final de semana com os campeões da etapa de 5 e 10 quilômetros. A gente também vai falar sobre a equipe da Amaru, que foi campeã da etapa de rugby lá na cidade de Tuntum. A gente também vai falar do título do Motoclube, só que foi no basquete. Poxa. E agora a gente vai ficar com uma entrevista dos medalhistas sul-americanos de arco e flecha. Eles vieram aqui no nosso estúdio e Gaudêncio Carvalho entrevistou eles. Então, taca a entrevista, diretora. Pessoal, vamos receber agora o Gauene Lisboa e a Emanuele Freitas, referência estadual em arco e flecha, fazem parte da Arqueria Imperial, localizada em um shopping aqui da capital. Recentemente foram campeões sul-americanos de arco e flecha. Conta pra gente como é que foi essa competição. Olha, essa competição foi um campeonato indoor, foi uma competição em ambiente fechado, teve vários arqueiros do Brasil, teve outros do Maranhão também, teve arqueiros muitos da Argentina, do Chile, Equador, e foi muito satisfatório que na nossa categoria, com o nosso modelo de arco, a gente conseguiu eu consegui alcançar a primeira colocação e no caso a Manuela alcançou a terceira colocação, né? Sim. Mas isso já vem de uma progressão de torneios que a gente faz até no próprio estado aqui do Maranhão, a gente já fez vários torneios e a gente foi aumentando as pontuações até chegar nessa pontuação que permitiu que a gente conseguisse ganhar o campeonato. Tá, você foi ouro, você foi bronze. Isso. Como é que é essa representatividade do estado numa competição fora do país? Assim, em primeiro lugar que foi muita pressão, porque pelo menos falando de mim, era a primeira vez que eu saía do meu país, ainda mais para representar, não só o país quanto o estado. Sim. Então, nossa, foi um prêmio, além de ter pego o terceiro lugar, para mim pessoalmente foi uma realização, assim, porque a gente estava lá realmente entre os melhores. E os caras lá tiram muito bem mesmo. Aí a gente ter conseguido uma colocação, uma pontuação boa, pra gente foi maravilhoso, assim. Mas isso se deve também ao nosso técnico, Mariano Lisboa, que ele Tem que é dar maravilhoso, ensina muito bem a gente. Ensinou a gente. E preparou a gente para E estar enfrentando o É mundo interessante afora. também porque lá estava muito frio, entendeu? E a gente aqui no Maranhão a gente Calor. não é acostumado a frio. Nossa, Então a gente não foi sabia horrível. nem como é que o nosso corpo ia reagir na hora da prova. Eu tava assim, ó. Aquele ambiente, que a gente não pode tremer na hora, né? É um esporte de muita precisão, Sim. entendeu? Que a gente tem que buscar sempre acertar o meio do alvo várias vezes sem sair daquele... Isso aqui é um alvo, né, que vocês trouxeram. Isso, exatamente. Uma última competição que vocês participaram, é isso? Isso, essa foi uma competição que a gente participou aqui no Maranhão mesmo e foi uma competição oficial, valendo pontos para o ranking nacional, né? Então, no alvo vocês podem ver, não sei se a câmera vai pegar o meio do alvo, mas pode segurar aqui para mim. Explica pra gente como é que funciona isso. Isso, então a gente tem aqui o meio do alvo, que é o X, que vale 5 pontos, e essa parte branca toda também vale 5 pontos. Certo. O X é um critério de desempate, quem fizer mais X se empatar vai contar quem está mais no meio. E a gente tem a roda do 4, 3, 2 e 1 ponto, entendeu? Então, a ideia é você ficar o mais próximo É daqui. pontuar mais. Mas Pontuar pergunta, mais. são quantos tiros para cada atleta? 60 flechas para cada atleta. 60 flechas. 60 flechas, exatamente. Então as pontuações podem ir até quanto, assim, de início? O máximo é 300 pontos, 300 entendeu? Nesse campeonato eu obtive 287 pontos, né, dos 300 possíveis. Então eu cheguei até próximo da pontuação que seria a máxima do Batendo torneio. recorde maranhense, Batendo batendo recorde recorde do maranhense. Batendo recorde maranhense. Eu tenho Foi, todos os recordes. foi legal que eu consegui atirar lá melhor do que eu atirava aqui, porque talvez por estar muito focado, Sim. bem... Mas imagina o maranhense saindo aqui de um calor de 35 graus para menos de 8 graus lá. Nossa, Nossa, foi muito foi- tenso. Mas foi muito bom, foi muito divertido. Foi Então uma me conta, experiência maravilhosa. como foi que surgiu esse interesse pelo esporte? Porque não é um esporte tão comum aqui em São certeza. Luís, aqui no estado. E aí, dentro de 2 anos, vocês já se tornam referência no estado. Como é que surgiu esse amor, essa paixão pelo esporte? Sim.
Quer falar? Começa. Não, assim, é um esporte muito recente aqui no estado e, na verdade, né, tem a ver com o meu pai, né? Porque o meu pai morava no Rio de Janeiro e lá ele praticou esse esporte arco e flecha e também chegou a grandes colocações lá. Ele já pratica, se somar até hoje, ele tem mais de 30 anos de experiência. Então, lá no Rio de Janeiro, ele chegou a ser campeão brasileiro por equipes, campeão brasileiro categoria Master. Então, ele já tinha muita experiência ao longo de todos esses anos. Então, quando ele chegou aqui, no caso, meu pai é maranhense, ele começou a criar esse grupo de arqueiros. E aí, graças ao conhecimento dele, né, porque se fosse sozinho a gente, começasse do zero, a gente não... ia ser muito difícil entender o esporte nos detalhes para conseguir ter uma pontuação alta. Então, ele é o responsável pela iniciativa da Arqueria Imperial, é isso? Mais ou menos. A Arqueria Imperial partiu de nós dois e de um grupo de arqueiros que a gente viu a necessidade em estar levando esse esporte para o resto do Maranhão. O Mariano, ele queria passar o conhecimento dele para alguém. Mariano, pai... O pai do Gauene, o nosso técnico. Então, ele começou a ensinar o Gauene mais um outro grupo de arqueiros. E eu acabei conhecendo ele através de uma amiga minha. Eu, no caso, a minha paixão se deu pelos games. Eu jogo Warcraft. Quem quiser me adicionar, For the World. Aí eu sempre fui apaixonada. E eu saí procurando. Aí a gente tinha uma amiga em comum e ela me apresentou Mariano. E depois de, assim, uns 6 meses mais ou menos, como tinha só a gente, um grupinho, a gente viu a necessidade de criar um clube para que se expandisse esse conhecimento que ele passou para a gente. Sim. Aí a gente foi atrás de fazer curso de instrutor, curso de árbitro, de organizar provas oficiais. Exatamente, para que mais. crescesse e nós pudéssemos agregar mais atletas ao Maranhão. Nessa questão da estrutura, como é que funciona a parte do incentivo ao esporte, do patrocínio? Aparentemente não parece uma coisa tão barata. Sim, com certeza. Os arcos não são baratos, né? Nem um pouco. Mas a vantagem é que no nosso clube, nas aulas que a gente dá, a gente já fornece todo o material para quem quiser aprender. Então, ninguém precisa ter o seu próprio arco ou sair comprando nada para poder aprender sobre o esporte. A gente já dá toda uma estrutura inicial para o atleta, para quem quer aprender mesmo e quem tem vontade de se tornar um arqueiro também. Em questão de patrocínio, ainda não temos nenhum assim. A gente se vira com os nossos próprios Mas a gente tem um grande apoio da Secretaria de Esportes do Maranhão, que ajuda às vezes a gente com o local ou dá todo um tipo de ajuda suporte. assim. Um suporte. E o Golden Shopping também, que abriu as portas pra gente e está lá ajudando a gente, fornecendo espaço pra gente treinar os alunos. Vocês foram campeões agora nessa última competição. Qual o próximo objetivo? Qual a próxima competição que vai acontecer? O que vem agora? Sim. Nós temos 2 objetivos aqui daqui para o final do ano ainda. Um é... arduamente para isso. Exatamente. Ontem mesmo do feriado, a gente estava treinando com a nossa equipe também, super focados. A gente tem o Campeonato Brasileiro Adulto, Outdoor. Nesse caso já é distância longa, porque... 70 metros. 70 metros de distância. Você atira e você não consegue olhar onde a flecha atinge porque é muito distante. Fica olhando numa luneta. Então a gente tem o Campeonato Brasileiro e tem a Copa Nordeste, né? Que ano passado a gente representou muito bem na Copa Nordeste. Esse ano a gente tem que ver se conseguimos mais arqueiros e mais categorias. O nosso objetivo esse ano, além de representar, é levar mais atletas também para participar. Porque ano passado, no Brasileiro, só conseguimos ir nós dois. Sim. Porque a gente ainda não tinha ninguém capacitado para levar. Mas esse ano a gente está indo com mais pessoas. Já temos 6, 7 pessoas que vão. Se Deus quiser, a gente planeja levar muito mais gente para representar. E quem sabe no ano que vem levar mais ainda. Vai ser no Rio de Janeiro o campeonato. Vocês são pioneiros no esporte aqui no estado. É o Mariano. Ele que depois iniciou. a equipe. De certa forma, sim. Então tá, faz um convite pro pessoal de casa, falando mais desse esporte que ainda é desconhecido, mas que é tão bonito e precisa de tanta precisão, né, na prática. Faz um convite, fala um pouquinho do esporte para quem está em casa. É bem benéfico, na verdade, porque a gente trabalha muito a questão da postura, respiração. É uma série de pequenas coisinhas que às vezes a pessoa olha assim, fala, isso é muito fácil, mas quando vão lá, ver na prática, não é nada fácil assim. Então, nós temos treinos às terças e quintas à noite, das 20 às 21, e aos sábados, a partir das 15 horas da tarde, vai até às 18. No sábado são 3 turmas, então quem quiser
que tiver interesse de conhecer o esporte, vamos, é muito legal. É só agendar uma aula nos números 9888716078, é o nosso WhatsApp e também do clube. Você pode entrar em contato. Tem um E tá Instagram? participando. Tem Temos, Arqueiro Imperial, tem Facebook, tem site, é só botar lá Arqueiro Imperial que você E é um que você esporte, encontra. assim, muito desestressante, assim. Muito, e que muito. precisa de muita calma, treina a sua calma e o seu foco também de alcançar um objetivo que é você e o alvo, e aquele objetivo que você quer alcançar. E tem É que ter quase muita uma perseverança. meditação, assim. E a parte meditativa é um esporte que trabalha muitas habilidades do corpo, assim, benéficas para a saúde. E pra mente também. E Corpo pra e mente. mente. Pessoal, esse Gauine, Lisboa, Emanuela Freitas, campeões sul-americanos. E boa sorte nas próximas competições. E com certeza a gente vai estar aqui mais uma vez falando das próximas vitórias de vocês. Muito obrigado Esperamos pela que sim. Fiquem presença. torcendo por nós, Acho que- acompanhando. A gente vai ficar. A gente pode fazer uma live de lá e mandar pra vocês. A gente agradece Legal. vocês terem chamado a gente Sim. e vamos continuar focados treinando para os próximos campeonatos. Muito obrigado. E agora a gente vai falar sobre o Sampaio Corrêa, que empatou contra a Ponte Preta fora de casa e se afundou na zona de rebaixamento. É isso aí, galera. Estou de volta no estúdio depois da entrevista com os medalhistas do Arco e Flecha. E agora a gente vai falar sobre o empate do Sampaio Corrêa, que foi lá nos domínios da Ponte Preta, conseguiu um empate importantíssimo. Mesmo o Sampaio afundando ainda mais na tabela. Foi um ponto muito importante, porque a equipe da Ponte Preta é uma equipe forte. É uma equipe para brigar nas cabeças, mesmo não se afastou um pouquinho ali da zona de classificação. Sem pra Série A. contar que agora o Sampaio Corrêa e a Ponte Preta parece um clássico. Já tem Sim. eles têm um histórico Tem um já histórico esse ano já. de confrontos decisivos pela Copa do Brasil, pelo próprio Brasileirão. Tá virando assim um clássico. E foi um jogão. Jogão. Na verdade que foi um jogão. Aí teve pênalti perdido, teve o Sampaio quase fazendo um Quase, golaço. quase. O goleiro e o Andrei se redimindo, porque o o Andrei foi muito bem nessa Parece que o partida. André acordou. Ele voltou só precisava pro de uma jogo. semaninha de descanso, né? Só precisava pegar uma pressão da torcida, só assim pra voltar ao normal. Fato é que o Sampaio Corrêa visitou a Ponte Preta, conseguiu arrancar um empate, um ponto muito importante, só que a Ponte Preta jogou muito, dominou o jogo do início ao final, até por volta ali dos 28, 30 minutos, só dava a Ponte Preta e Andrei se virando na zaga, na defesa. Pênalti perdido, uma bola na trave, o jogador foi tão afoito, quase derrubar a trave. A verdade é que o jogador da Ponte Preta estava com medo de Andrei. Ele viu ali Andrei no gol, campeão da Copa do Nordeste. Ele viu, rapaz, o goleiro é pesado. Botou força demais pra tentar matar o goleiro, Tentar mas não matar deu. o goleiro, mas não deu. Perdeu um pênalti, que seria um gol importantíssimo pra Ponte Preta. Mas teve de tudo. O Sampaio Corrêa, no final do jogo, parece que acordou assim, aquele último gás do jogo. Mandou bola na trave, mandou bolas dificílimas que o goleiro fez uma defesa. Tem um chute do Marcos Aurélio. Que o Que goleiro se esticou defesa todo. foi aquela? Foi muito Com apenas uma mão, fez uma defesa meio que a queima-roupa, fantástica. Da parte técnica, foi muito legal de ver. A gente tem que falar de um ponto importante. Agora vamos entrar num assunto que dói no coração de Gaudêncio, porque na quinta-feira passada nós tivemos o Sampaio Corrêa contratou o mito, o ícone do Campeonato Maranhense, Marcinho Guerreiro, é técnico do Sampaio Corrêa. Dói eu falar isso pra vocês, mas Marcinho Guerreiro é atual técnico do Sampaio Corrêa. Enfim, Quase saiu uma lágrima agora de Gaudêncio Carvalho. quando eu vi essa notícia eu fiquei chocado tanto quanto vocês devem estar agora. Mas fato é que Marcinho Guerreiro agora é técnico do Sampaio Corrêa, deixou o Imperatriz, tinha assinado com o Imperatriz para 2019, cancelou o contrato, teve a multa rescisória, mas o Sampaio Corrêa não tem problema de dinheiro atualmente. Marcinho Guerreiro, técnico do Sampaio Corrêa. Eu já vi uma melhora no time. Sim, já conseguiu um empate contra uma equipe muito importante que é a Ponte A Preta. defesa, foi claro para quem estava assistindo o jogo, como a defesa estava consistente, e é uma marca de Marcinho Guerreiro. Sim. Desde a época do Moto Clube, a defesa sempre é muito consistente, e no Sampaio Corrêa não foi diferente. É engraçado falar da parte defensiva do Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa vai jogar na sexta-feira aqui no Castelão contra o líder da competição, que é o Fortaleza. E o time praticamente está sem zagueiro, porque 3 zagueiros foram suspensos
Muitos jogadores pendurados. Muito jogador. A maioria, todos que estão pendurados foram da defesa. O Maracás, o Adilson Goiano e o Fredson foram suspensos com o terceiro cartão amarelo. Sim. O Odair, ele foi expulso, então também vai desfalcar. E aí o Jusilei tá machucado, então esses são os zagueiros que o Sampaio Corrêa tem disponível para o próximo jogo. Quer dizer, não vão estar disponíveis para o próximo jogo. Vai ser legal porque o Sampaio Corrêa vai poder usar os atacantes que ele comprou novo, botar na zaga. Não, Marcinho Guerreiro vai ter que... o único zagueiro de função mesmo é o jovem Silas. Ele é das categorias de base do Sampaio Corrêa e é o único zagueiro que vai estar disponível para esse jogo contra o Fortaleza. Então, Márcio Guerreiro que tem um teste gigantesco para ele para armar esse time contra a forte equipe do Fortaleza na sexta-feira. Sobre a questão das expulsões que tu comentou, tem um fato chamando muita atenção. Há 4 jogos seguidos, o Sampaio Corrêa tem um jogador expulso no final do segundo tempo. Há 4 jogos seguidos tem um jogador expulso. Dessa vez foi o Luiz Gustavo, lateral do Sampaio Corrêa. E, irônico, ele foi escolhido para participar da seleção da rodada. Foi um dos melhores jogadores da rodada na sua posição e completou ali a seleção. Foi expulso no final do jogo, é mais um desfalque para o Sampaio Corrêa no próximo jogo. Lembrando que o Sampaio Corrêa está a 9 derrotas, a 9 jogos sem vencer e a 4 jogos com empate. No total são 13 jogos sem uma vitória. Já o Fortaleza, que é o próximo adversário do Sampaio Corrêa, tá vindo de 2 empates e uma derrota. Mesmo com esses resultados complicados pro Fortaleza, ele continua líder da competição e vai ser difícil pro Sampaio Corrêa. Sim, o Fortaleza perdeu pro Criciúma de 2-0, mas o Fortaleza continua líder da competição com 47 pontos, segundo tá a equipe do CSA. Só que o que importa pra gente é a equipe do Sampaio Corrêa, a gente vai ver a zona de rebaixamento. Como é que tá essa tabela? Como é que tá essa tabela lá embaixo. O time que abre a zona de rebaixamento é o Brasil de Pelotas, com 28 pontos. Com 28 pontos também está o Juventude. O Boa Esporte passou o Sampaio Corrêa, foi a 24 pontos. E o Sampaio Corrêa, mesmo com empate, foi para a lanterna do campeonato com 22 pontos, perdeu uma posição. Agora são 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. Isso sem contar uns resultados futuros dos próximos adversários diretos. O Sampaio Corrêa tem que tomar muito cuidado. Mas a gente tem que falar uma coisa que se por milagre, Marcinho Guerreiro conseguir tirar o Sampaio Corrêa da zona de rebaixamento... Ele não volta pro Motoclube. Ele vai ser o mito, o ídolo do estado. Foi no Moto, foi campeão, Imperatriz. Foi Imperatriz, deu acesso para Imperatriz, vai pro Sampaio e vai salvar o Sampaio. Talvez. Esperem cenas do próximo capítulo. Vamos falar sobre rugby agora. É isso aí, galera. No último final de semana aconteceu a etapa de tum-tum de rugby e o time daqui de São Luís, a Amaru, conseguiu o título. A gente já previa, né? A Fernanda que veio aqui semana passada, Sim. Que é a técnica, jogadora, preparadora física. Ela é praticamente tudo do time. Ela veio aqui na semana passada, você acompanhou com a gente. Então, elas foram campeãs. Aconteceram 4 jogos. A Amaru, o primeiro jogo foi 34-0 em cima da equipe do Acemira, lá do Pará. Depois a Amaru pegou a equipe do Delta e perdeu de 34-7. Aí depois a Amaru fez o segundo jogo contra a Acemira, ganhou de 29-0. E aí depois deu o troco na equipe do Delta, que a equipe da Amaru venceu por 21-5, se sagrando campeã da etapa de tum-tum de rugby. Então, parabéns aí para as meninas. A gente tem uma foto das meninas. E mantendo a escrita, porque ano passado elas foram campeãs das 3 etapas. Sim. Esse ano, essa é só a primeira etapa. Já foram campeãs. E eu imagino que sejam também da restante, né? A gente vai acompanhando aí os resultados das meninas do rugby maranhense. Vamos falar agora um pouquinho sobre motoclube, mas não é de futebol. Não é futebol. É de basquete. O Moto Basquete é campeão da segunda Copa Mearim, que aconteceu em Bacabal. A competição aconteceu durante o final de semana, teve a fase classificatória, que o Moto passou sem dificuldades. Já na semifinal e final foi um pouco mais complicado, e no último jogo o Moto ganhou do Pi Basquete por 75-52 e se sagrou campeão da segunda Copa Mearim lá em Bacabal. O Cassius Clay
jogador do Moto, foi escolhido como melhor jogador da competição, então foram 2 prêmios pro O Cassius clube. Clay é conhecido de quem joga basquete aqui em São Luís, ele é conhecido. É um dos melhores jogadores maranhenses que a gente tem e ele sempre leva o time do Moto para os títulos. E ele foi escolhido como o melhor jogador da competição, levou mais esse prêmio. E o Moto Clube tá de parabéns no basquete. Óbvio. Mas o Passe Gol não acabou. Tem também a corrida que aconteceu no final de semana, no domingo, do Eu Corro Mais, uma corrida organizada pelos bancários de São Luís, do estado do Maranhão, na realidade. Aconteceu na Litorânea, às 7 horas da manhã do domingo. Um horário ali complicado para a pessoa sair de casa para correr. Feriadão. Mas a Litorânea estava lotada, muita gente, mais de 600 participantes. Entre corredores avulsos e atletas, realmente. E o campeão... A campeã da etapa de 5 km foi a Jaqueline Mendes e na de 10 km foi Lauberce Sérgio Pinto. Lauberce faz parte de uma equipe de corredores aqui de São Luís, a Falcão 14. Foram os 2 campeões da prova e parabéns. E outras provas ainda estão por vir e vamos lá estar presente fazer essa cobertura. E é isso. É isso aí, galera. O Passe Gol vai ficando por aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais no Passe Gol na TV. Por lá você vai ter acesso a outros conteúdos, outras informações de transferência de jogadores ou não. No caso do Marcinho Guerreiro, você poderia ter acompanhado lá em primeira mão. O Passe Gol vai ficando por aqui. Faça o programa junto com a gente, que nos acompanhe nas redes sociais. Então, o programa de hoje É isso. é isso. Valeu! Até o próximo programa, galera.